Tudo bem, minhas amigas, meus amigos? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre execução e hoje eu queria conversar com vocês de uma forma um pouco mais detida sobre a extinção do processo de execução. Esse tema que às vezes é um pouco negligenciado, dada a sua simplicidade na maioria dos casos, mas que guarda ali algumas controvérsias que merecem nossa atenção. E eu gosto de começar a falar dessa matéria abordando um princípio que normalmente está relacionado a ele, tratado por vários autores, mas que na verdade eu faço aqui uma crítica, que é o princípio do desfecho único. Se tem ali uma noção, vários doutrinadores trazem isso, de que como o processo de execução não se encerra com a procedência ou improcedência de um pedido, como ocorre no processo de conhecimento, o seu desfecho seria um só, que seria a satisfação do crédito. Na verdade, ainda que se compreenda a ideia por trás desse conceito, desse princípio, a verdade é que o processo de execução é um processo significativamente complexo e tanto é complexa o seu desenvolvimento quanto é complexo o seu encerramento. Então, é muito simplório falar em um desfecho único, quando a gente sabe que, na verdade, nós temos diversas formas de extinção desse processo. O próprio artigo 924, que elenca alguns dos fundamentos que justificam a extinção do processo, já mostra isso. Você não tem um único inciso, tem uma série de incisos. Então, é possível afirmar, eu concordo com a corrente que defende que esse princípio não está absolutamente coerente com a sistemática do processo civil brasileiro moderno vigente hoje, tá certo? Então fica aqui essa primeira colocação. E não tem como a gente tratar de extinção da execução sem relembrar algumas daquelas questões já discutidas em outras aulas sobre a cognição no processo de execução. O que é que ocorre? É comum encontrar também nos manuais a afirmação de que a cognição no processo de execução ela é rarefeita, ela é sumária, ela é mínima, ela é superficial e que, na verdade, isso não reflete uma verdade. A gente sabe que existem diversas matérias que podem ser apresentadas, discutidas e decididas dentro do processo de execução. O que nós não temos é uma possibilidade de rediscutir o mérito. Aquilo que, por exemplo, em um cumprimento de sentença, de uma sentença transitada em julgado já está decidido, não vai ser colocado novamente na mesa para debates. Isso é um ponto simples, fácil de perceber. Mas vamos lá, começando nossos debates, eu queria começar dizendo que há uma sentença no processo de execução. Isso não há dúvida, nós temos isso de maneira expressa aqui nos artigos, colocar na tela para vocês, só para facilitar o acompanhamento, no artigo 203 e no artigo 925 do CPC. Então vocês têm aí o artigo 203, parágrafo 1º, que traz o já conhecido conceito de sentença, com dois elementos, um da fundamentação pautada no 485 ou no 487, e o outro o elemento extintivo do processo, né, que põe fim à fase cognitiva do processo de conhecimento ou à execução, que é o que nos importa. No finalzinho da aula eu vou voltar a esse parágrafo para falar um pouco sobre a natureza da decisão que encerra o cumprimento de sentença, que, como você vê, não está albergado aí no parágrafo 1º. E o 905, de maneira mais direta, fala que a execução se extingue por sentença. Esse é o ponto fácil. O ponto complicado que eu quero trazer para a nossa discussão de hoje é saber se essa sentença é uma sentença de mérito ou não. Esse é um tema que diverge a doutrina já há algum tempo, e embora muito tempo de estudo, não se conseguiu chegar a um denominador comum. E a verdade é que esse debate é importantíssimo porque não é um mero devaneio acadêmico, isso tem repercussão prática, porque se nós considerarmos uma sentença de mérito, isso vai exigir uma intensidade no contraditório, nós vamos ter coisa julgada sendo formada no processo de execução, vai abrir o cabimento, nas hipóteses do 966, para ação rescisória, entre outras consequências diretas e indiretas. Então é uma questão relevantíssima. A verdade é que
Desde Liebman, uma corrente é refratária ao reconhecimento do mérito, dada aquela inexistência de procedência ou improcedência do pedido, que falamos há pouco, mas isso continua vivo até hoje, defendido, por exemplo, pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, pelo professor Humberto Teodoro Júnior, que não vê sequer mérito no processo, e, por consequência, toda sentença seria sem resolução de mérito. Nós temos uma corrente que pode ser colocada ali como intermediária, onde tem a professora Teresa Arruda Alvim, o professor Araquém de Assis, que já evoluem e reconhecem a existência de um mérito na execução, né? Acho que a professora Teresa até fala que seria um processo oco, um processo em que não há mérito, não há lide. A lide é o inadimplemento, é aquele conflito surgido a partir do não pagamento, da não satisfação da obrigação. Mas que o mérito seria um mérito diferenciado. Nas palavras do professor Araquém de Assis, seria tênue. E essa distinção do mérito implicaria em ele não fazer coisa julgada e, por consequência, não admitir ação rescisória. Com a devida vênia a esses autores, e a gente percebe pelos nomes amplamente conhecidos, respeitados, que são autores do mais alto quilate que nós temos, mas eu vou divergir deles e acompanhar a terceira corrente, que tem aí o professor Fred Didier Júnior e vários autores mais modernos, que entendem que existe sim um mérito. Esse mérito é a satisfação do crédito, como já foi colocado, e que a existência desse mérito implica sim a formação de coisa julgada e no cabimento da ação rescisória. Só para que nós imaginemos aqui uma situação hipotética, mas bastante comum, imagine o seguinte: sai uma sentença em uma execução dizendo que aquele valor que foi pago abriu o contraditório para outra parte concordou com o valor e o juiz sentenciou declarando satisfeita, quitada a obrigação. Passa o prazo de 2 anos do cabimento da ação rescisória e aquele devedor começa a reavaliar os seus cálculos e percebe que pagou a mais. Ou então o credor foi refazer o cálculo e acha que cobrou a menor. Esse credor, esse devedor, poderiam entrar com ações reiniciando essa discussão? Se a doutrina defende que é só uma coisa julgada formal, seria possível. Na corrente que eu acompanho, isso não é possível. Tem coisa julgada material. Então, quando essa ação entrasse, o juiz iria extinguir. Essa sim, sem resolução de mérito, por afrontar a coisa julgada. Tá bom? Talvez isso fique mais claro quando a gente começar a analisar as hipóteses do 924. Então, eu vou colocar aqui na tela o 924 e a gente vai estudar uma a uma essas situações. E uma atenção especial para vocês, porque vocês vão perceber que várias dessas hipóteses enumeradas no 924 estão relacionadas lá no 485. Então, portanto, se lá é mérito, não tem como aqui não ser mérito. Seria um tratamento diferenciado para situações absolutamente idênticas. Então, vamos estudar aqui o 924 para que isso fique mais claro. Vamos lá. Aí na tela de vocês, o 924, o inciso 1 vai dizer que extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida. Aqui a situação está entre as mais simples, né? Assim como no processo de conhecimento, no processo de execução nós também temos requisitos dessa petição inicial, estão ali entre os artigos 798 e 801, e esses requisitos têm que ser observados. Caso não seja, um juiz, com base no 801, vai mandar emendar a inicial e aí sim, logicamente, indicando o que precisa ser corrigido, e aí sim, não sendo corrigida aquele defeito, o juiz vai extinguir o processo, nesse caso sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. O caso, por exemplo, quando você apresenta uma execução de quantia sem anexar a memória de cálculo ou indicar outra circunstância específica pelo qual não o fez. Mas esse é um exemplo, como eu falei, dos mais simples. O inciso 2, na tela de novo, vai falar que essa execução vai ser extinta quando a obrigação for satisfeita. Esse é o encerramento ideal da execução.
aquilo que ocorre quando tudo conspirou a favor do processo e conseguiu se satisfazer integralmente o crédito, não só o crédito principal, mas com juros, correção, honorários advocatícios, outras despesas processuais. Não há mais nada a ser cobrado daquele executado, o processo então vai se extinguir. E observem que aqui, para fins de extinção do processo, é indiferente se esse pagamento veio de forma espontânea pelo devedor, se ela veio por uma remissão da obrigação, ou se ela veio por meio de uma satisfação forçada, por meio, por exemplo, da alienação e expropriação de um bem. O que importa é que, ao final do processo, o pagamento tenha sido feito de forma integral, dentro daquilo que foi apurado pelo juiz e levantado o valor pelo exequente, não há nada mais a discutir. Aqui é interessante porque se a lide está relacionada ao inadimplemento da obrigação, o inadimplemento, o adimplemento, o fundamento para a extinção da obrigação ocorre antes da sentença vir. A sentença virá só declarar esse cumprimento, essa satisfação. E o inciso 3º do 924 trata da hipótese que o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. Aqui, meus amigos e minhas amigas, o Código quis realmente ser o mais aberto possível para admitir o cabimento do máximo de hipóteses possíveis. Então entram aqui, por exemplo, as autocomposições das mais diversas. Você pode ter a renúncia ao crédito, a gente vai falar no inciso seguinte, mas a gente pode ter o reconhecimento da procedência, a gente pode ter uma transação, um acordo de qualquer natureza que vai ser homologado, logicamente aguarda-se quitar a dívida, então acaba também refletindo ali no inciso 2, como nós podemos ter qualquer daquelas situações de extinção da obrigação previstas lá no Código Civil do 380 em seguintes ali, né? Confusão, remissão, novação, compensação, qualquer daquelas situações vai também poder dar ensejo a esse motivo de extinção do processo. E no inciso 4º, nós temos, como eu falei, complementando o que a gente vinha falando, a renúncia ao crédito, que é uma outra forma unilateral de certo modo, autocomposição, né? Por algum motivo, o credor vai renunciar ao crédito, abrindo mão daquela cobrança, como o direito é disponível, não há o que o exija participar, estar participando daquele processo atrás do seu crédito, se não há mais interesse, né? Pode-se ter resolvido aquele conflito por outros elementos que não necessariamente vão estar presentes ali nos autos. E por fim, o 924 trata da prescrição intercorrente, quando ocorrer a prescrição intercorrente, que nós temos um vídeo anterior tratando especificamente disso, e, portanto, não vou entrar em detalhes da prescrição intercorrente, mas quando ela ocorrer, após todo aquele procedimento, olha lá o vídeo, o juiz vai sentenciar esse processo com a prescrição intercorrente. Pessoal, é lógico que esse 924 não trata de todas as situações. Então, aqui fica muito claro, por exemplo, se tiver uma prescrição não intercorrente, mas uma prescrição anterior à propositura da execução, o juiz também vai poder sentenciar reconhecendo essa prescrição. Seja ela entre o fato gerador daquela obrigação e a propositura da execução, ou mesmo no cumprimento de sentença, entre o trânsito em julgado e a propositura do requerimento de cumprimento de sentença na obrigação de pagar a quantia. Então aqui você percebe que o 924 ele apenas anuncia, e muitas vezes a gente tem que se socorrer lá do 485, lá do 487. Para a corrente que reconhece sentença de mérito e tenta se propor novamente a execução, você precisa do 485 para extinguir o processo por ofensa à coisa julgada. Mas tem uma execução e por acaso a pessoa propôs com outro título, uma cópia e tal, a mesma execução, tem litispendência, eu posso extinguir por litispendência. Então, o 924 ele recebe essa crítica por não ser exaustivo, não é? Talvez fosse mais interessante o código ter feito uma remissão, aplica-se quando couber, mas como tem todo esse debate sobre o mérito no processo de execução, isso acabou ficando aberto. Só para a gente finalizar, eu queria voltar lá para o artigo 203, parágrafo 1º, por quê?
Como vocês podem perceber, na partezinha final, ele não faz referência a por fim a fase executória do procedimento comum. Ele fala só da fase cognitiva. E aí vem a dúvida: o que é que acontece com a decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença? É uma decisão interlocutória? Aqui, meus amigos, vai depender, não é? Por quê? Porque se aquela decisão do cumprimento, dada no cumprimento de sentença, por exemplo, uma decisão que satisfaz a obrigação e o juiz vai declarar o pagamento, tanto quanto ocorreu no processo de execução, irá ocorrer no processo de cumprimento de sentença, na fase de cumprimento de sentença, e vai ter natureza de sentença. As duas são sentença na mesma situação. Se há o reconhecimento de uma prescrição intercorrente, será também sentença, desde que extinga integralmente aquele processo. Se por outro motivo aquilo não extinguiu o processo, aquela decisão não extinguiu o processo, ela vai ser classificada como decisão interlocutória. Esse debate sobre se é sentença, se é decisão interlocutória, o maior reflexo prático é o cabimento do recurso. Então já sabem, não é dado lá o 1015, parágrafo único do CPC, se não extinguiu o processo, entre com agravo de instrumento. Se extinguiu o processo, entre com apelação. Então vai ficar nesse ponto aí o debate. Tá certo, pessoal? Isso era o que eu tinha para conversar rapidamente com vocês hoje. A gente se encontra em uma outra aula e, mais uma vez, bons estudos.